Olá, vamos continuar falando sobre modelagem de sistema de controle digital. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor da disciplina de controle digital do curso de Engenharia Elétrica e de Tecnologia em Automação Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campo João Pessoa. Nessa parte, vamos falar um pouco sobre a combinação dos conversores DA e AD e de sistemas analógicos, que justamente representam os sistemas dinâmicos, muitas vezes modelado em S, e além da modelagem matemática, e vamos comentar também sobre malha fechada, malha aberta, perturbações, erros em regime permanente. Então vamos fazer esse apanhado e vamos começar a partir de então. Bem, observe o seguinte, nós temos um processo, na verdade eu gosto de chamar sistema dinâmico por ele ser mais abrangente. Então imagina, por exemplo, você chamar um robô de processo. Então geralmente eu deixo de usar isso para o pessoal de engenharia química usa bastante. Você tem um sistema dinâmico modelado em S, uma determinada função de transferência dada em S, pode ser denominada por G de S, F de S, enfim, isso aqui não importa tanto. Mas aqui vem o sinal do controlador, a gente ainda está estudando malha aberta, mas geralmente o sinal do controlador, o de KT, passa por um conversor DA, vai transformar o sinal digital em analógico. O sinal U de T é o sinal que vai para o atuador. Nós temos aqui a modelagem atuador, propriamente dito o sistema dinâmico, mais o sensor. O sinal Y de T, então da saída, que é medido pelo sensor, vai passar pelo conversor AD, que vai entrar lá no sistema embarcado. Vamos tratar como YKT a sua saída. E todo esse processo aqui, quer dizer, todas essas três caixinhas, vamos denominar de H de Z, para facilitar a manipulação algébrica. Observe o seguinte, eu tenho o KT, que é um valor zero nos próximos. Mas só que eu tenho a amostra, quer dizer, o valor da amplitude naquele T tempo no intervalo de amostragem. Então aqui a suposição é que a cada T tempo de amostragem eu tenho um valor. Eu tenho uma amostra e retenho essa amostra até que ocorra o próximo, que é o caso que ocorre aqui em U de T. Então esse seria o sinal, se a gente fosse colocar aqui um osciloscópio, provavelmente a gente veria esse sinal desse formato aqui, como se fosse algumas escadinhas. Bem, o de T é uma formação, você tem um degrau, menos um degrau deslocado no tempo, você tem o de S, o menos exponencial de menos TS sobre S. Aqui, na verdade, seria o G de S, a tua saída, o U de S está entrando, aquele conversor DA, ele é modelado desta maneira. Então, quando eu vou tomar aqui a transformada Z da saída, Y de Z, eu vou fazer a transformada Z de YKT, que é a transformada Z de YS, que é justamente isso daqui. Pois bem, eu vou aplicar aqui um impulso unitário. Impulso unitário, o delta de Dirac, o KT é igual a 1, por isso que está aqui dessa maneira. Então, eu vou chamar Y de Z, HZ, aquele conjunto todo, vezes o sinal, a entrada impulsiva. Então, nós teremos a seguinte situação. 1 menos Z elevado a menos 1, transformado a Z de G de S sobre S. A gente não está entrando no detalhe de como se livrar da exponencial de menos TS, mas isso é resultante justamente dessa manipulação
que ocorre aqui. Então, o que vamos fazer apenas é que, quando eu tenho um conversor DA, um conversor AD também, isso ambos entre daquele formato que foi apresentado anteriormente, entre um sistema dinâmico esse, com aquela função de transferência que está contido o atuador, mais o sistema dinâmico, mais o sensor, tudo um único modelo. Nós teremos Z-1 sobre Z, transformado a Z de G de S, acrescido de um polo em zero, devido a essa ocorrência aqui. Nesse exemplo do 11.2 lá do livro do Castrucci, o livro Controle Automático, tem esse exemplo que é achar a transformada Z do sistema do conversor AD, DA, mais sistema analógico ou sistema digital ou sistema dinâmico em S. O sistema dinâmico ele é modelado por 1 sobre S mais 1, ou seja, eu tenho um polo localizado em menos 1, o conversor DA e o conversor AD. Desse formato, o que nós temos aqui é o seguinte: H de Z é isso aqui tudinho, esses 3 blocos. A relação aqui que a gente vai ter Y de Z, U de Z. Então fica U menos Z menos 1, lembrando, isso daqui é Z menos 1 sobre Z, a transformada Z de G de S sobre S, ou seja, estou acrescentando um polo em zero, fica nesse formato aqui. Vou ter que fazer a expansão em série, a expansão da fração das funções de transferência, o que dá nesse formato aqui, se você calcular A e B, A dá 1, B dá menos 1. Da tabela, nós aplicaremos aqui 1 sobre S, Z sobre Z menos 1, e a transformada Z de 1 sobre S mais 1, já conhecida, tabelada, daria Z sobre Z menos exponencial de menos T, já que aqui seria A e o A seria igual a 1. Dessa forma, fazendo a substituição, eu tenho aqui já Z menos 1 sobre Z, a relação, a substituição transformada Z sobre Z menos 1, menos, por causa desse sinal, Z sobre Z exponencial de menos T. Fazendo toda a manipulação, nós teremos 1 menos Z menos 1 sobre Z, Z exponencial de menos T. Fazendo mais uma manipulaçãozinha aqui, você obtém aqui 1 menos exponencial de menos T sobre Z menos exponencial de menos T. Bem, a gente não sabe quem é o tempo de amostragem nesse exemplo. Mas quem seria o polo? Já daria para identificar aqui. O polo seria exponencial de menos T. O ganho seria exponencial 1 menos exponencial de menos T. Tomem cuidado com isso aqui, porque isso aqui não é zero. Não há zero nesse exemplo. Tudo bem? Esse exemplo 3.4 do livro do Fadali e Visioli é achar a transformada Z do sistema conversor AD, DA, sistema analógico do circuito RL. Em um vídeo eu destaco esse exercício com um pouco mais de tranquilidade, eu desenvolvo com vocês, até para que vocês possam utilizar os conceitos também de circuitos elétricos aplicados. Então eu discuto nesse vídeo à parte, vocês terão acesso. Nesse outro exemplo, o 3.6, apesar de que muitos de vocês não conhecerem um pouco sobre a modelagem do motor DC, mas não se preocupe, eu usei apenas como exemplo, também no livro do Fadali e Visioli, os conceitos por meio de equações diferenciais. Esse modelo é bem conhecido na literatura para um motor DC com controle na armadura. Então, dado por essas relações aqui, essas 3 relações, onde a saída do sistema é a posição do eixo do motor e a tensão da fonte seria a entrada do sistema. Então, na verdade, eu vou modelar fazendo o monitoramento da posição do eixo do motor
e fazendo o controle por meio da tensão da fonte, que será a entrada do sistema. Eu vou aplicar a transformada de Laplace e naquelas equações diferenciais e vou simplificar para obter a função de transferência. Note, poderia ter sido dado a partir daqui, então, já que a gente não entrou em nenhum detalhe sobre o equacionamento, as equações fenomenológicas do motor DC, nem outro tipo de motor, mas para que vocês possam ter uma ideia sobre isso. Observe que o sistema aqui ele é um sistema de segunda ordem, lembrando que vai haver o aparecimento desse S. Então, eu vou reescrever. Então, fica um sistema de terceira ordem. Eu vou ter que calcular o K. Na verdade, ele é fazendo toda a manipulação que eu não fiz, mas o K, o P1 e o P2 justamente está declarado dessa forma, justamente para evitar você ficar reescrevendo. Então, aqui o K possivelmente tem algumas variáveis, você apenas substitui, porque fica mais fácil de você manipular. Eu vou realizar a expansão em frações parciais. Então, se eu utilizo essa maneira aqui, o G de S sobre S, vai aparecer, então, que vai ter um zero, um polo a mais nesse caso aqui. Então, esse polo aqui, na origem, ele é duplicado. Dessa forma, aparece esse polo aqui ao quadrado, esse outro polo, já que é a raiz duplicada, você também faz para diminuir a raiz diminuída, né? Você vai ter que achar A2 e A3 relacionados, os resíduos relacionados a P1 e a P2. Bem, dessa forma eu não vou apresentar aqui o cálculo, eu espero que vocês possam poder realizar isso daí de forma como exercício. Então, tudo aqui está em função de P1 e P2. Facilita muito você manipular. Porque, na verdade, quando se torna muito grande, observa aqui que você tem um K, você tem vários diversos valores. Isso aqui, na verdade, sabendo os valores dos coeficientes, você teria uma constante aqui, um valor. Então, isso, de certo modo, quando você vai programar, você pode fazer substituição de valores, que fica uma maneira muito mais fácil de você trabalhar. Dessa forma, aplicando a transformada Z, nesse exercício ele já dá essa coisa um pouco maior, aqui se vocês observarem, mas espero que vocês façam isso até como um exercício, já para que possam exercitar quando tem modelos ou problemas até de certa ordem um pouco mais complexos. Continuando sobre o tema da combinação dos conversores DA e AD com sistemas dinâmicos, esse exemplo do 13.4 do livro do Nise, ele está exposto aqui, mas também farei um vídeo explorando esse exercício, até para mostrar um pouco mais das nuances que estão colocadas a partir de então aqui.